Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a participação aqui no nosso programa é com o nosso amigo Alessandro Saru, presbítero, preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra conhecê-lo pessoalmente, irmão Joel, e poder participar desse programa que para mim também é uma alegria. Eu cumprimento a todos também com a paz do Senhor Jesus. Amém. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje o abraço vai para Cremilda Anjos, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Um abraço também para Paulo Augusto, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Meus amigos, o sorteio do Pix continua, então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha o número de 1 a 700 no comentário. Quando bater 1.300 inscritos, a gente vai sortear o Pix de 150. Nos ajude nessa caminhada. Meu amigo Alessandro, Amós 8:11 relata: está chegando um tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Discorra um pouco sobre esse versículo. Nós sabemos muito bem que esse contexto a qual Deus levanta esse profeta chamado Amós, um profeta muito simples do Senhor, um profeta criador de gado e cultivador de sicômoros. Esse profeta ele vem de uma aldeia de Judá chamada Tecoa, 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. É um período agora em Israel, no Reino do Norte, um período de apostasia, um período de idolatria, a qual o rei era o 13º rei do Reino do Norte após a divisão, a saber, Jeroboão II. Era um período, sim, de muita prosperidade na terra, de uma economia muito próspera e politicamente falando também muito sólida a política da época. O povo então agora se desvia da fé, se desvia da palavra verdadeira do Senhor. Nós sabemos muito bem que depois que o reino é dividido, após a morte de Salomão, o reino do norte não houve nenhum rei bom. Todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz. Então agora Deus levanta esse profeta e no capítulo 8 do seu livro, no versículo 11, diz que agora Deus enviaria fome sobre a terra, mas não uma fome de pão e nem a sede de água, mas a de ouvir as palavras do Senhor. E coisa dura é ficarmos sem ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que esse contexto é um contexto de juízo. Deus iria aplicar um juízo após uns 80 anos desse período que ele levanta Amós, no ano de 720 a.C., o povo de Israel, de Samaria, é levado para um cativeiro sem volta. E dentro desse cativeiro se cumpre essa palavra que Amós profetiza no capítulo 8, verso 11. Lá, dentro do cativeiro assírio, não havia profeta de Deus profetizando a palavra. E nós sabemos que o povo de Israel, do Reino do Norte, jamais retornou do cativeiro. Esse é o contexto. Como eles queriam, foi cumprido na vida deles. Eles ficaram literalmente sem ouvir a palavra de Deus. Profunda essa passagem, né? É muito forte. Meu amigo, qual a mensagem para essa tarde? Deus colocou uma palavra no meu coração, irmão Joel, aqui em Efésios, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, seu capítulo de número 1. Eu quero ler aqui com os irmãos só o versículo de número 13 e o versículo de número 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu vou repetir essa parte. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós sabemos muito bem que Paulo ele está na sua primeira prisão em Roma, no ano aproximadamente de 60 a 62 depois de Cristo.
Paulo agora, ele escreve essa epístola à igreja de Éfeso. Essa epístola, ela é conhecida teologicamente como a rainha das epístolas de Paulo. Nós sabemos muito bem que através da vida de Paulo e através dessa carta, Deus ele revela um propósito eterno através de Cristo para a igreja. E nós sabemos que também Paulo, escrevendo aos Efésios, apresenta Cristo como cabeça da igreja e a igreja como corpo de Cristo. Então, nesse capítulo 1, Paulo ele está falando que nós, os crentes, não só os crentes da igreja de Éfeso, mas nós, os crentes verdadeiros, atuais, nós fazemos parte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Tem muito crente que ele já tirou os olhos do céu. Ele está olhando para a terra. Mas Paulo diz que nós fazemos parte de bênçãos espirituais, não nos lugares terrenos, mas nos lugares celestiais em Cristo. Através de Cristo nós fomos eleitos e nós somos predestinados a uma salvação, a uma condição eterna de salvação. Mas eu quero trazer aqui que Deus colocou no meu coração, nesse versículo 13, que Paulo diz que depois de nós ouvirmos a palavra e crermos em Cristo Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo da verdade, com o Consolador, o qual é o penhor da nossa herança. Isso é muito tremendo. E ele completa dizendo, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Perceba que quando a gente vai adorar a Deus em cultos, nós podemos ver muitos irmãos nossos com muita tristeza no coração dentro das igrejas, que não conseguem mais adorar ao Senhor, não conseguem mais glorificar ao Senhor, porque já perderam, já tiraram os olhos do céu. Mas hoje Deus me trouxe aqui com essa breve mensagem para dizer para você que irá assistir, para você que está assistindo e para nós que estamos aqui, nós não podemos tirar os olhos do céu. Por quê? Porque nós fomos selados. Quando nós cremos em Jesus e aceitamos o Evangelho, nós recebemos um selo, e isso é muito forte. Perceba que Paulo, ele usa uma palavra inserida no campo judicial. Que palavra é essa? Penhor. Essa palavra penhor é uma palavra que diz respeito à entrega de um bem como garantia de um pagamento. Isso é muito tremendo. Deus, através de Jesus, está usando a vida de Paulo para dizer, eu entrego o Espírito Santo porque eu garanto que eu vou cumprir a promessa. Aleluia. Isso é muito forte. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, é Deus empenhorando o Espírito Santo e dizendo que ele vai cumprir a promessa. Que promessa é essa? João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, Jesus está dizendo para os discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugares. Se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu caminho para o fim, mas essa palavra diz respeito agora ao âmbito da escatologia, à redenção, ao acontecimento das últimas coisas. E nós sabemos que Jesus ele já foi, e o lugar já está preparado. Nós já recebemos o selo como garantia da consumação da promessa, do cumprimento da promessa. E quando se cumprirá essa promessa, pregador? Se cumprirá quando Paulo ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 16 e 17, ele diz, dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, vírgula, e então estaremos para sempre com o Senhor. Eu completo com o versículo 18 que Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E é essa a esperança que nós devemos ter. Nós somos pré-tribulacionistas. Eu defendo a linha do pré-tribulacionismo e eu creio que essa promessa que vai se cumprir será no arrebatamento da igreja, que é algo que é iminente, que a qualquer momento vai acontecer, e é por isso que nós precisamos carregar essa esperança dentro do nosso coração, carregar essa esperança dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, principalmente nesse presente século, em meio a tanta apostasia, em meio a tanta mentira, em meio a tanta falsidade. Então eu finalizo aqui dizendo: nós temos o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo nos garante a maior vitória, que é a vida eterna. O selo do Espírito Santo nos garante que a morte não tem poder sobre nós. O selo do Espírito Santo nos garante que Jesus já venceu a cruz e o pecado não tem mais poder sobre nós. Eu finalizo agora. O selo do Espírito Santo, como penhor do resgate da herança, da propriedade de Deus, nos garante que quando a trombeta soar, nós nos encontraremos com Jesus. E mesmo se nós já tivermos descido à sepultura, porque eu não posso dizer que nós somos a geração do arrebatamento, porque Jesus ele disse que nem ele, nem os anjos, somente o Pai sabe o dia e a hora do arrebatamento. Mesmo se nós estivermos na sepultura, nós seremos transformados com o nosso corpo glorificado e nos encontraremos com ele nos ares. Então é essa mensagem que eu quero deixar para nós essa noite, uma mensagem de esperança, para que nós possamos sair daqui crendo, e o ouvinte, o telespectador que estiver vendo, creia nisso, porque nosso lugar não é aqui, nosso lugar é na eternidade. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém, irmão Alessandro. Boa palavra, que Deus abençoe grandemente, viu? Glória a Deus. E a família do Senhor. Amém. Você falou um ponto agora no final aí que é incrível, né? O povo ele fala que é comenta que é a geração do arrebatamento, né? É muito forte falar isso, né? É muito forte. Como a Bíblia relata que não sabemos a hora nem um dia, que é o Pai adivinha, né? Então tem coisas que a gente tem que pensar muito para falar, né? Muito. Acho que é a emoção ali da situação. Eu não posso confirmar isso, né? E as outras gerações, como é que fica? E se essa geração passar, então eu sou um falso profeta. Eu preguei algo que não existe. Eu creio, eu posso crer que nós somos, sim, mas afirmar jamais. Eu não posso pôr Jesus contra a parede. Ele vem na hora que ele quer, com certeza, no dia que ele quiser e na hora que Deus achar que é o tempo propício, né? Mas que ele está às portas, isso nós podemos falar que ele está, né? Os sinais estão aí, né? Sim. Mas não podemos confirmar esse palavrear, né? Somos a geração do arrebatamento. É muito profundo. Não, é muito profundo. É algo muito profundo, né? Muito enfático. Verdade. Alessandro Saru, presbítero, preleitor, casado com Eliane Saru, congrega na de Belém Central, Campinas, São Paulo. Reside no centro, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa o contato do senhor para pregar nas igrejas aí. Sim, o meu contato para as agendas é 19993 528211. Pode entrar em contato, que será uma honra servir o vosso ministério em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado pela humildade em participar aqui conosco. Viu? Amém. Que Deus abençoe grandemente. Meus amigos, que eu já falei da questão lá, quando a gente não conseguir colocar uma participação inédita, você pode ir lá, que vai ter lá as reprises. E também com os anúncios também, né? Quando o próximo participante vai ter lá na situação da educação, da música ou do evangelho. É só lá no post. Na verdade, quando você está baixando, rodando lá também para baixo, geralmente sempre vem quando está escrito lá na notificação. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Osés Felipe, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Juliano Filho, que mora na cidade, Joel Lira Filho, quer dizer, que mora no centro, Campinas, São Paulo. Um ótimo domingo a todos, um abraço, até a próxima.